Hoje a gente vai descobrir o que aconteceu com o menino da caixa. Imagina que tu é um idoso que sai pra pescar todo domingo, só que naquele domingo, ao invés de tu pescar um peixe, tu acabou pescando uma coisa bem mais pesada dentro de uma caixa. Oi, eu sou a Victoria Reis, isso aconteceu em 12 de julho de 1962. Esse cara morava lá em Oregon, nos Estados Unidos, e ele saiu pra pescar em uma manhã aleatória, coisa que ele fazia quase todos os domingos. Esse idoso de 65 anos foi pescar em uma represa, né? Só que ele disse que tava muito difícil de peixe naquele dia. Porém, quando o anzol dele ficou preso em alguma coisa muito pesada, ele imaginou que poderia ser um peixe muito grande. Só que o anzol ficou preso e não saiu de jeito nenhum. O negócio era muito pesado. Então ele foi lá, pegou o barquinho dele, colocou na beira da represa e começou a puxar o anzol. Só que assim, por mais que fosse muito pesado, se mexia. Então, fora da água, ele começou a puxar o anzol e tirou pra fora da água. Parecia ser um cobertor rodeado de arame farpado. Não só isso, era um cobertor com arame farpado ao redor e dentro do arame farpado, assim, enrolado com o cobertor, tinha pedaços de ferro. Ou seja, o que quer que tivesse dentro daquele cobertor ali foi preso no arame e no ferro para que ele não flutuasse dentro da água. Curioso, o que poderia ser aquilo? O cara começou a abrir o tal pacote e aí tirou um par de tênis. Depois umas peças de roupa. Aí ele não teve coragem de abrir o resto. Pegou aquele pacote enrolado no cobertor, levou até a polícia e descobriram que na verdade o que tinha ali era um corpo e de uma criança. Ele foi até a polícia e acabou deixando as investigações nas mãos da polícia e claro que ele foi dito como o principal suspeito quando ele foi deixar o pacote lá. Só que quando a polícia percebeu que aquele cobertor estava ali dentro d'água há muito tempo, não parecia que tinha sido deixado lá horas atrás, dias atrás ou semanas atrás. Parecia que estava lá há meses. Então o senhorzinho já foi descartado como suspeito. Levaram o corpo do menino para fazer uma autópsia, né? E daí o pessoal lá, os médicos disseram que era o corpo de um garoto e que ele estava ali preso. Ele parecia ter aparentemente 5 anos de idade e ele estava ali preso dentro daquele cobertor desde o ano anterior. Ou seja, ele estava na água há mais de 1 ano. Detalhe, o corpo do menino estava em perfeito estado. Por quê, Vitória? Porque a época era inverno, então a água estava praticamente congelada. Eles não conseguiram achar a causa da morte do menino, mas só disseram que ele tinha 2 anos de idade. Peço desculpas, não era 5, era 2 anos de idade. Era um menino e aparentemente ele tinha síndrome de Down. E detalhe, o menino não tinha nada. Ele não tinha um osso quebrado, não tinha marcas de asfixia, não tinha doença, pelo que fizeram na autópsia. Não tinha nada, tava em perfeito estado. Essas fotos que eu tô mostrando aqui pra vocês foram feitas com inteligência artificial depois de 2010, mas na época não tinha foto, não tinha nada. Então o que a polícia fez foi jogar as informações em cartazes, colocar no jornal e dizer, olha, a gente encontrou uma criança aqui que tava há mais de 1 ano dentro de um lago, então se alguém conhecer, venham aqui na delegacia buscar. Não encontrou nenhuma informação desse menino. Olharam lá o banco de dados dos desaparecidos, não tinha nenhuma denúncia. Do dia 14 para o dia 15 de maio de 2020, a Alexandra colocou o seu filho Rafael, de 11 anos de idade, na sua cama dentro do quarto para dormir. Mas no dia seguinte, depois que a mãe acordou e verificar o quarto do filho, ele não estava acontecido. Porém, entretanto, todavia, Maria, como eles não tinham nenhuma exigência de resgate, nem pela mãe, nem por ninguém, eles descartaram a hipótese de um sequestro. Agora, no dia 25 de maio de 2020, 10 dias depois que o Rafael tinha desaparecido, a Polícia Civil encontrou o corpo dele, infelizmente sem vida, por volta das 5h30 da tarde. O corpo dele foi encontrado enrolado dentro de um lençol numa casa da família próximo a que ele morava. Quando o laudo do ML saiu, foi apontado que a morte do Rafael foi causada por um estrangulamento, mas os suspeitos ainda eram uma incógnita para a polícia. Mas isso não demorou para aparecer, porque quando a Alexandra foi chamada novamente na delegacia após o corpo do filho ter sido encontrado sem vida, ela confessou o que tinha feito. Segundo ela, o Rafael era considerado uma criança nervosa e por isso, naquela madrugada, ela teria dado uma dose de remédio, tipo um calmante, para ele poder dormir, mas ela errou na dose. Por isso, ele acabou falecendo. Ou seja, de início, a polícia estava tratando isso como um homicídio culposo. Mas, Maria, o que é homicídio culposo? Lembrem sempre, homicídio culposo é quando não há a intenção de matar. Mas mesmo assim, para a polícia, era muito estranho, porque como ela sabia que a criança
criança tinha realmente morrido ou não estava apenas desmaiada, para poder enrolar a criança no lençol e esconder o corpo. Que certeza que ela tinha disso? Além disso, as testemunhas também foram ouvidas, inclusive o irmão do Rafael, de 17 anos de idade, que disse algo contraditório da mãe. Porque a Alexandra disse que nessa madrugada o filho mais velho estava dormindo e não ouviu e viu nada, mas, por outro lado, o irmão do Rafael disse que estava acordado sim com a luz do quarto acesa e viu a porta da casa abrir. Os depoimentos